Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta quinta-feira de adoração, hoje a nossa igreja celebra junto conosco a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos abrir os nossos corações para também transfigurar, ser alvejado e mudar de aparência e, sobretudo, nos convertermos, buscarmos sempre a conversão. O Evangelho desta quinta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo de 1 ao versículo 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, olhamos muito bem nesta quinta-feira de adoração e celebrando também a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem a dimensão aonde Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, para que eles se preparassem e também tivesse já diante do seu coração uma prefiguração da ressurreição. Por isso que eles estão ali, e assim, vendo Jesus transfigurado, com certeza a fé desses 3 apóstolos crescia cada vez mais. Portanto, amados irmãos e irmãs, será que nós também acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo? Acreditamos nesta transfiguração? Transfigurar-se é mudar de aparência, é mudar de atitude, é mudar de vida. Que nós possamos também ser transfigurados e assim mudarmos de vida, amar o nosso Deus, nos colocarmos à disposição desse mesmo Deus, querer servir ao irmão, querer estar aberto, sobretudo, aos serviços que Deus tem nos dado, a nossa vocação que Deus tem nos chamado. Também nós sabemos que a transfiguração é demonstrar, sobretudo, o poder do Pai que está no Filho. E ali se encontrava os 2 grandes profetas que conversavam com Jesus, Moisés e Elias, e Jesus estava ali. E assim poderíamos interpretar a igreja terrestre junto com a igreja celeste. A igreja terrestre também apresentada nos 3 apóstolos, e Jesus, o mestre que ali estava, diante dos 2 grandes profetas, Moisés e Elias, que também estavam na história da salvação no Antigo Testamento. Moisés é aquele que, sobretudo, retira o povo do Egito e conduz para a terra prometida. E Elias é aquele que sobe na carruagem para os céus diante de Deus e faz a vontade de Deus. Profeta Elias, que dedicou a sua vida pelo serviço do nosso Deus. Então a presença dos profetas é demonstrar que ali estava a igreja celeste diante do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim os próprios apóstolos puderam testemunhar esta visão.
Pedro se encanta tanto que diz: poderemos ficar aqui, porque o rosto do Senhor brilhava como o sol, a sua veste ficou tão alvejada, igual se fosse o sol do meio-dia. Portanto, vejamos, e assim ele vai dizer: poderíamos fazer 3 tendas aqui, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. O encanto de ver a face do nosso Deus. Será, amados irmãos e irmãs, que nós nos encantamos com o nosso Deus, com o brilho do nosso Deus? Será que nós temos no nosso coração esse Deus que brilha, esse Deus que fala? Será que nós estamos mudando o nosso coração para amar e ser transformado, perdoar, viver a graça de Deus em nossas vidas? E assim nós sabemos que a transfiguração nos leva à motivação, que nós sabemos que Jesus transfigurado é demonstrando para nós como vai ser a sua ressurreição, a glorificação. O Filho que é glorificado no Pai e glorifica toda a humanidade, que assim esteja de acordo com esse mesmo Cristo ressuscitado. Por isso que Jesus logo vai dizer aos discípulos que não deveis contar nada a ninguém da visão que tem visto, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Porque os discípulos ali talvez não compreendiam do que Jesus estava falando. Jesus já estava demonstrando como seria ele depois de ressuscitado. Portanto, temos outra coisa importantíssima aqui. Enquanto Pedro falava de construir as tendas, uma nuvem os cobriu. E quando Pedro vê Jesus de novo, ele já está só. E assim escuta uma voz que vem da nuvem, dizendo: este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Amados irmãos e irmãs, ficamos atentos às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Santo Evangelho. Escutai-o. Jesus é aquele que vem propagar o reino do Pai, anunciar para nós a certeza da vida eterna. E assim, amados irmãos e irmãs, se nós vivenciarmos esta alegria, por isso que na primeira leitura nós ouvimos o profeta Daniel dizendo: sobretudo, continuava eu olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou o lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. É o nosso Senhor Jesus Cristo, a prefiguração de como seria Jesus nos céus, o Cordeiro imolado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, amados irmãos e irmãs, que nós possamos acreditar na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que estas manifestações do poder e da glória de Jesus tinha por finalidade sustentá-los na fé frente à paixão que os discípulos também iriam testemunhar. Os discípulos são aqueles 3 amados que testemunharam essa transfiguração. Alguns momentos de Jesus, os discípulos são aqueles que dão testemunha. Pedro, Tiago e João, eles aprenderão e confirmarão na fé os demais discípulos de ontem e de hoje. Como era a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles tiveram também presente, Pedro, Tiago e João, na transfiguração, tiveram também na agonia, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, assim como também quando ele ressuscitou a filha de Jáiro. Os momentos que os discípulos estão, era para testemunhar o poder de Deus no Filho, a manifestação de Deus em nossas vidas. Portanto, amados irmãos e irmãs, assim como foi na vida de Cristo Senhor, assim será na vida daqueles que lhe pertencem e participam de sua ressurreição.
Portanto, amados irmãos e irmãs, abrimos nosso coração para vivenciarmos a graça de Deus e mudarmos também os nossos maus pensamentos para os bons pensamentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ficai com Deus e que Deus te dê a graça de vivenciar a alegria do Cristo transfigurado. E assim que nós possamos um dia também mudarmos de aparência e de atitude para uma vida melhor.